Oi, gente, meu nome é Cristiane. Eu nunca gravei vídeo antes, então vai ser a primeira vez e vai ser meio estranho, então não me julguem. Bom, eu achei muito importante compartilhar essa história, esse acontecido comigo, porque eu procurei bastante informação, vídeos que continham uma história parecida com a minha, e tem poucas, né? E eu achei importante compartilhar para tentar ajudar outra pessoa, para até ter essa troca, né? Alguém que também tenha passado e quiser compartilhar também. Então, assim, acho importante e tô vencendo aqui um medo, uma vergonha de compartilhar isso, de gravar um vídeo e tal, e me expor, né? Mas é importante, o motivo é importante. Eu vou tentar resumir, mas é uma história um pouco longa, então eu vou tentar resumir com as informações mais relevantes e importantes. Em 2019, ali no finalzinho de 2019, eu já tava com alguns incômodos, algumas dores que eram mais fortes na época da menstruação, cólicas mais fortes e tudo mais. Um sangramento mais forte, né, na época da menstruação. Então, em 2020, no início de 2020, eu me consultei e ela pediu uma ultrassom, né, uma transvaginal, e nessa transvaginal já constava um mioma razoavelmente grande, né, 7 centímetros, né. Como nesse exame já apontou isso, eu já me assustei um pouquinho, mas, né, até então tudo bem. Minha consulta de retorno seria no mês seguinte, no fim do mês seguinte, em março, né? Só que aí veio a questão da pandemia, né? E aí isso aí foi ficando, né? Pra depois, não tinha aquela extrema necessidade de ir para o hospital, de me consultar, né? Por causa do que estava acontecendo. Então a gente estava se resguardando mais, né? Então assim, eu fui deixando. Fui deixando. E aí em 2021 eu trabalhava, ainda trabalho em escola, né? Mas aí eu trabalhava pro estado. E lá pro mês de junho, julho, eu comecei a sentir uma dor ao caminhar. Eu não conseguia completar um passo assim completo. Eu senti uma dor do lado direito, assim, entre a coxa e a barriga, assim, sabe? Era uma dor chatinha e eu não conseguia andar muito bem, completar o passo. Eu lembro até que na escola eu fiquei bem quieta, tinha várias escadas lá, eu evitava subir e descer, porque doía muito. Até que não deu mais, aí eu fui pro PS. Fui pro PS do servidor estadual, né? Na época eu era do estado. E aí, no PS, eu passei num clínico geral, ele falou assim, não é comigo, eu vou te passar para um cirurgião geral, né? Também fui no PS também, rapidamente eu fui encaminhada. O cirurgião geral, deve ser alguma coisa muscular. E aí, me receitou uma injeção lá. Não sei dizer qual era a injeção, que eu não me lembro agora, mas deve ter sido aqueles relaxantes musculares comuns mesmo. Aí, tomei a medicação lá no glúteo, não passou, lá mesmo eu percebi que não passou, mas aí, né, a enfermeira disse que poderia demorar um pouquinho, então eu falei, tudo bem. Aí eu fui pra casa. A dor não passava, não passava, e aí no outro dia, eu não fui ainda no médico, fui trabalhar, no outro dia, no terceiro dia, né, eu fui novamente no PS. Só que dessa vez eu já fui direto no PS ginecológico, porque eu falei, não é nada de músculo, né? Então eu vou logo no ginecológico. Aí eu fui em outro prédio, né? Eu fui nesse outro prédio, no PS. E aí a primeira médica que eu passei, a primeira ginecologista, eu falei, né, que eu tinha o mioma do ano anterior, que eu tinha um exame, eu mostrei pra ela, eu tinha ainda esse exame. Aí ela falou provavelmente era o mioma, que tava
empurrando alguma coisa, fazendo alguma coisa ali que tava doendo. E aí ela me receitou repouso e me receitou um medicamento também, que eu não me lembro agora exatamente o que foi, mas me receitou esse medicamento. Não passava, não passava. Aí ela pediu pra eu marcar uma consulta com um médico especialista em mioma, que lá tem, né, essas especialidades separadinhas, assim, você consegue marcar. Aí eu tentei marcar pra logo, não consegui, então eu fui no PS de novo, porque eu tava com muita dor. Eu tinha marcado já, mas era bem pra frente a consulta, e aí, mas eu fui no PS. Falei que eu tinha conseguido marcar, mas que eu tava com dor ainda. Aí a médica que me atendeu já foi uma outra médica. Ela falou assim que provavelmente o mioma, eu não sei, ela usou esse termo, não sei se está correto, não sei se isso pode acontecer. Ela falou que pode ser que o mioma tenha dado tipo um nozinho, uma coisa assim, na parede do útero, porque o meu é aquele intramural subseroso. Podia ter dado um nozinho, alguma coisa assim, e aí tinha que repousar. Ela falou que você tem que ficar quietinha pra voltar ao normal. Aí eu falei, não, tudo bem, mas, né, e questão de tratamento, né? Ela falou assim, olha, você é compatível com cirurgia, esse tamanho já é compatível com cirurgia, mas, como a gente tá em pandemia, as cirurgias, elas estão eletivas, né? Não é qualquer cirurgia que tá sendo aprovada a ser feita. E, então, a gente pode entrar com um anticoncepcional, né? Aí eu falei, porém, eu tenho histórico já de ter tido um início de trombose, lá em 2014, 2015 eu tive um início de trombose, então eu não podia tomar anticoncepcional. Aí ela falou, então vamos pro DIU, né? Então vamos pro DIU, porque aí pelo menos o mioma não cresce mais. Tudo bem. Ela falou, você já tem uma consulta marcada, né? Ela viu? Eu falei, isso. Ela, então, você vai passar com a doutora Daniela, que ela é especialista, e aí, com certeza, ela vai te ajudar nisso, vai te indicar esse desfecho também. Eu falei, tudo bem. Como eu e meu esposo ainda não tínhamos certeza se a gente queria ter filho logo, né? A gente, naquela época, né? Naquele ano passado, a gente ainda não tinha resolvido isso. Nós somos casadas há 4 anos, mas a gente não tinha decidido sobre esse ponto. A gente falou, tudo bem, se tiver, põe um DIU e depois a gente vê, né? Se a gente mudar de ideia, tira, né? Aí fui pra consulta com essa doutora, né? Depois, mais pra frente, a dor foi diminuindo, de fato. Eu fiquei quietinha, ela me deu alguns dias de atestado, eu fiquei quietinha em casa e aí passou. Aí eu fui pra consulta com a doutora Daniela, ela falou de cara, vamos colocar o DIU, né? E pelo seu caso, você tem direito ao DIU aqui pelo... Ai, meu Deus, como é o nome? Esqueci agora. Tipo, pelo convênio, mas não é o convênio, né? Você tem direito ao Mirena, aí eu vou já te escrever aqui e já marcar. Falei, tudo bem. Isso foi em agosto, né? Ela marcou para outubro colocar o DIU. Eu tava um pouco nervosa, né? Apreensiva, porque essas coisas, né? A gente mexe com a gente, né? Chegou outubro. Aí eu fui colocar o DIU. E aí foi um dia horrível, foi muito, muito horrível esse dia, porque eu cheguei lá, meu esposo inclusive foi comigo, né? Ficou aguardando lá fora. Ainda bem que ele foi, porque o apoio psicológico depois foi importante também. E eu saí bastante abalada, porque foi muito, muito dolorido. Ela tava com algumas residentes junto, né? Então, isso em si já é chato, né? A mulher sabe como é. Entrei e tal, ela foi fazer o procedimento, tentou colocar o DIU, não conseguiu. E assim, ela tentou muitas vezes. Ela empurrava, doía muito, doía muito. Eu chorava, esperneando, ela, não, mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. E aí pediu pra outra residente tentar, outra residente tentou. Aí outra residente tentou. Olha, gente, foi muito, muito dolorido e muito, muito, muito traumático. Aí desistiu. Ela disse que parecia que tava, eu não sei se a palavra, acho que é endozenado, acho que é isso. Não tava conseguindo colocar. E aí ela pediu pra fazer um procedimento com câmera, pra marcar. Não marquei, eu fiquei extremamente chocada,
traumatizada, eu não pensei, eu falei, eu não vou mais fazer isso. Eu fiquei foi bem difícil. Aí fui embora, meu esposo estava lá, me ajudou, me acalmou, eu tava chorando muito. Fomos embora, ele falou assim, faz o que você achar melhor, né? Eu falei, não, por enquanto eu vou deixar quieto isso. Isso foi em outubro, né? Vamos deixar quieto, depois, mais pra frente, se eu tiver mais calma, a gente tenta de novo. Ou outro método. Eu tava com isso na minha cabeça de tentar também passar com outro médico pra ver uma outra opinião, né? Só que acabei não pondo pra frente isso, né? Aí passou, chegou em dezembro de 2021 também, fui viajar no final do ano com a minha família, né? E nessa viagem eu tava me sentindo um pouco estranha e seria meu período menstrual, minha menstruação não veio. Aí no dia 27 de dezembro, né, foi depois do Natal, foi um momento muito especial, por isso que eu me recordo, né? Aí eu falei, vou fazer um teste pra desencargo, né? Aí meu esposo foi à farmácia, comprou o teste, a gente chegou em casa da praia, a gente passou o dia na praia, chegamos em casa, eu fui direto fazer o teste. E aí, aqueles testezinhos de tirinha mesmo, né? E aí, pra minha surpresa, deu positivo. Aí eu falei, não acredito, né? Eu nem imaginava, né? Aí, aquele momento tal de tensão, de tudo ao mesmo tempo, né? Você sente tudo ao mesmo tempo. Aí ele comprou outro teste, comprou aquele da Clear Blue, né? Que mostra semanas. Aí a gente fez novamente, positivo novamente, mais de 3 semanas. Eu falei, meu Deus, né? Fiquei em choque, a gente ficou em choque, mas muito feliz ao mesmo tempo, né? Porque é um sentimento único, né? Quem já passou sabe. Tudo bem, aí na viagem mesmo eu fiquei assim tão, né? Sem acreditar, que a gente veio para São Paulo, a gente subiu rapidamente aqui para São Paulo no dia seguinte, 6 da manhã a gente estava subindo. Meus pais ficaram lá, todo mundo ficou lá. Só eu e meu esposo subimos para vir no pronto-socorro para fazer o teste de sangue, né? E aí a gente fez e aí deu positivo mesmo. E caiu aquela. Não caiu bem a ficha, mas você sente o peso. Beleza. A gente continuou a viagem, terminou a viagem, voltamos para São Paulo. E aí eu fui começar o pré-natal, tanto no BS quanto no Hospital do Servidor. Aí já era municipal, porque eu comecei a trabalhar na prefeitura. Aí fomos pro PS também, lá do servidor municipal, para ver como que funcionava a questão do pré-natal, né? Na UBS foi rápido, a gente faz aqueles primeiros testes de doenças, né? Vários testezinhos, já me deram a caderneta e vai tomando uma proporção, né? E aí pediram alguns exames, né? E no PS lá do servidor, me encaminharam já para o alto risco, por causa da minha idade, né? Eu tenho 32 anos, e por causa do sobrepeso, e por causa da pressão, porque lá mediram minha pressão tava alta. Aí comecei a passar no alto risco, tanto lá do servidor quanto do BS, também foi no alto risco. Ela me encaminhou pro alto risco, mas eu consultei algumas vezes no BS e algumas vezes no hospital que atendia o alto risco no SUS. E aí, logo no primeiro ultrassom, já viram mioma. Ele ainda tava, na época, com 8 centímetros, né, no primeiro ultrassom. Mas, assim, a médica em nenhum momento me alertou ou me falou que isso seria um risco. Ela só falou, tem um mioma aqui, né, tal. Eu falei, eu já tinha e tal. Não falou mais nada. Nenhuma das médicas. Eu era acompanhada por umas três médicas diferentes. Uma do BS, uma do alto risco do SUS e uma do alto risco do servidor municipal. Nenhuma delas me falaram desse risco, tá? Em nenhum momento eu fui alertada disso. Só me falavam do risco sobre a pressão, né? Pressão alta, e aí eu comecei a tomar medicamento, metidopa, de 8 a 8 horas. Me avisaram para eu fazer o exame para ver a tireoide. Infelizmente também estava alterada, sendo que há 3 meses antes eu tinha feito exame para entrar na prefeitura e estava normal, então foi por causa da gravidez, estava alterada. Aí comecei a tomar medicamento também para tireoide. E ela receitou aqueles medicamentos normais, né? O AS, o ácido fólico e o ferro. E assim, tranquilo, me pedi exames,
eu fazia tudo normal, né? Aí eu fiz a sexagem, né? Foi um momento também muito especial. E aí a gente revelou pra nossa família quando eu cheguei aos 3 meses, porque a gente fica naquela expectativa de chegar nos 3 meses, né? Chegamos nos 3 meses, eu fiquei muito feliz que tava tudo bem. E aí veio a sexagem, aí revelou que era um menino. Então a gente ficou muito feliz, né? Era o Benito José. E foi evoluindo até que eu cheguei na 16ª semana e comecei a sentir uma dor, mas era uma dor assim muito forte no abdômen, na parte baixa do abdômen. Mas era uma dor tão forte que ela meio que irradiava, né? E aí veio essa dor, essa dor, essa dor. Aí a gente ainda, né, fica tentando ficar quietinha pra ver se passa, não passava, não passava. Aí fomos pro PS, era à noite, o PS do servidor. Aí a médica falou, deve ser o neném crescendo, os seus músculos expandindo, né? Ela usou um termo que eu não me lembro agora, mas em nenhum momento foi falado nada sobre o mioma. E eu falei do mioma, falei que tinha mioma, né? Fora que lá ela também pediu ultrassom. Inclusive, foi a última vez que a gente viu o Benito, né? Foi nesse dia, no ultrassom. Aí ela pediu ultrassom lá na hora, exame de urina, porque pra ver se não era infecção de urina, né? Viu? Não era infecção de urina. O Benito tava bem, né? Tava até mexendo bastante na ultrassom, foi a coisa mais fofa. Ela me receitou Buscopan lá na veia, tomei, diminuiu um pouquinho a dor e me liberou. Ok. Eu fiquei tranquila porque no outro dia, eu fui no PS à noite e no outro dia de manhã eu tinha consulta com a minha obstetra lá, de alto risco. Aí eu falei, eu converso com a obstetra no outro dia de manhã, né? Beleza, fomos pra casa, no outro dia de manhã cheguei lá na obstetra, contei, né, o que tinha acontecido. Aí ela, não, é normal, é o bebê crescendo, é a sua útero aumentando, e aí tem dor ela usou um termo sobre a questão de rompimento dos ligamentos, do músculo, isso que ela falou. E eu falei, e o que eu tomo? Porque tá doendo muito. Ela falou, infelizmente vai doer, né? E assim, se toma Buscopan, aí na época ela receitou o Duo, né? Buscopan Duo, e fica tendo que aguentar um pouquinho, vai ter que aguentar um pouquinho. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Ela pediu os exames para aquela época que eu tava, né? Do segundo trimestre. Aí a morfológica e tudo mais. Eu fiz a morfológica, mas onde eu fiz, o médico nem me mostrou. Por isso que eu falei que eu não vi o Benito mais, porque depois ele nem me mostrou na tela onde eu fiz, né? Ele só fez, falou que tá tudo bem e pronto. Aí passou pra 18ª semana, a dor forte. Aliás, 17ª, né? Foi a semana seguinte, tá? E eu fui pro pronto-socorro novamente, e aí já foi pro Buscopan composto. E já foi outro médico, tá? Já foi outro médico, me falou a mesma coisa. Você vai ter que ficar sentindo a dor mesmo, aí seu corpo aumentando, sua altura aumentando. Aí eu falei, doutor, mas dói muito, é uma dor muito forte. Eu não tinha posição de ficar, doía muito. Era assim, era uma dor de chorar. Eu chorava quieta, ficava quietinha assim na minha, mas a lágrima escorrendo, porque doía muito. E pedindo a Deus, né, a todo momento, né, pra proteger meu neném, né, porque eu sabia que tinha uma coisa errada. A gente sabe, né. Aí tomei o Buscopan, deu uma boa melhorada, o Buscopan composto, né. E aí, nos próximos dias, aí ele me receitou pra casa, né, eu comprei o Buscopan composto e comecei a tomar, de 6 horas me receitou. Aí a dor foi cessando e cessou, né. Aí eu fiquei feliz pra caramba que tinha cessado a dor e tal. Aí tive novamente na 19ª semana o retorno da médica. Ela tentou aferir o coraçãozinho, aí ela disse que tava bem baixinho, por causa do mioma não dava pra ouvir muito bem. Beleza, ficou. Aí eu mudei de casa, né? Eu morava num lugar, agora eu moro em outro. A gente mudou, não fiz esforço nenhum. Meu esposo, meus pais ajudaram em tudo. Eu mexi em pouquíssimas coisas, fiquei bem quietinha mesmo.
pra não voltar as dores, eu morri de medo de voltar as dores. E aí, a gente mudou no dia 9 de abril. Aí no dia 10 de abril a gente tava já aqui na casa, até me lembro que foi no domingo. Almoçamos, tal, tudo bem, né? Passando o dia, cansados, né? Principalmente o meu esposo tava bastante cansado. Aí ficamos tranquilo, descansando, ele deitado um pouquinho, curtindo o domingo. Aí à noite, lá por umas 8 da noite, assim, eu senti uma coisa estranha. Tipo uma cólica, sabe? Aí pensei, não, deve ser coisa normal, né? Porque a gravidez é de dores, né? Mesmo a gravidez normal tem dores, né? Aí, daqui a pouco, uma cólicazinha de novo. Aí eu falei, tá, será que é a dor de novo, né? Eu já tinha parado de tomar Buscopan, esqueci de comentar isso. Após as dores cessarem, eu parei de tomar Buscopan, foi orientação também da médica, porque não é bom ficar tomando, né, à toa, né? Aí eu falei, vou tomar Buscopan, e tomei Buscopan. Aí daqui a pouco, cólica de novo, falei, vixe. Aí deitei, né? Aí fui passando as horas, aí chegou uma meia-noite e meia, meu esposo já tava dormindo, que ele ia trabalhar cedo no outro dia. E aí foi ficando mais forte, foi ficando mais forte, foi ficando menos tempo de intervalo. Tipo assim, toda a característica de um trabalho de parto, e me bateu um desespero. Segunda-feira, aquela segunda-feira, né, de domingo pra segunda-feira eu completava 20 semanas, né? E aí me bateu um desespero. Aí eu chamei meu esposo, falei pra ele, tem alguma coisa acontecendo. Aí ele já levantou prontamente, né, vamos pro PS, né? E aí eu tô bem distante do PS aqui onde eu moro agora, do PS do servidor, né? Então a gente foi num perto aqui de casa. Rapidamente me troquei, a gente foi nesse PS perto aqui de casa, que é da Santa Casa, né? Santa Casa aqui de Suzano. Fui pro PS, aí o médico já fez o exame, aquele exame, né, de toque que é horrível. Aí ele falou, você tá em trabalho de parto, seu útero tá aberto. Aí ali eu já sabia que não importava o que acontecesse, mas ali eu já sabia que... Aí eu perguntei se era bom eu ir pro servidor, né? Porque a infraestrutura é bem crítica aqui na Santa Casa, né? Aí ele falou assim, vai sim, vai que vai ser bem melhor pra você. E aí eu fui correndo pro servidor. Meu esposo, nem vi o caminho. A gente chegou lá, se materializou lá. E aí eu já cheguei lá, com a bolsa estourando. Assim que a gente estacionou o carro, minha bolsa rompeu, eu senti água. Aí já, o desespero já tava assim. Não tenho nem como dimensionar o desespero. Aí entramos no hospital rapidamente, aí já viram que era uma emergência, né? Que eu tava com o vestido molhado. Aí daqui a pouco começou o sangue também. Aí rapidamente eu fui pro PS da ginecologia, né? Da obstetrícia. Aí a médica acho que ela tava na hora de descanso dela, né? Porque já era 2 da manhã. O que faz, né? Mal tem paciente, né? Aí lá rapidamente eu percebi uma correria, assim, pra levantar ela, pra chamar ela, tal, não sei o quê. Aí quando eu entrei na salinha, ela pediu pra entrar naquela salinha de atendimento. Ela pediu pra eu deitar, eu com muita dor mesmo, dor mesmo. Aí assim que eu sentei, que eu deitei na maca, né, ela pediu pra eu pôr a perna em cima daqueles negócios. Assim que eu pus a perna, eu senti saindo. Eu só vi ela pôr na mão, assim, então ela pegou o Benito na mão, né? E aí foi muito difícil. As enfermeiras já fizeram uma parede assim, né, na minha frente pra eu não ver. Eu não vi nada. Também o momento de desespero assim, você também, né, nem registra, né? Aí já me deram uma injeção aqui na minha coxa, não sei o que foi. E aí já assim, em segundos elas fizeram a parede, em segundos saíram e assim, eu não vi mais, elas não estavam mais com nada na mão e nada de nada. A médica também só ficou esperando pra ver se saía a placenta, né? Saiu a placenta. E aí começou já a procurar veia, né? Já começaram a me medicar, e ela chamou meu esposo pra dar notícia. Porque entrou só eu, né? Porque foi aquele momento, era uma salinha pequena também.
Aí ela chamou meu esposo pra dar notícia e aí já encaminhou, pediu pra ele fazer o encaminhamento da internação e na recepção, né? Aí fiquei internada e aí não me permitiram ele ficar, então eu fiquei sozinha. Foi muito, muito difícil. Foi um momento, acho que é o momento mais difícil da minha vida até hoje. Foi tudo muito, muito difícil. E ainda é, né? Ainda tá sendo, tô em luto ainda, né? Aí ela falou, vamos aguardar até umas 7 da manhã pra ver se vai ser preciso fazer curetagem. Aí aguardamos, fui fazer ultrassom, precisava fazer curetagem. Então, assim, todo o sofrimento, né, que você tá vivendo ali, ainda você vai pra uma sala de cirurgia, né? Porque a curetagem é como se fosse um parto, né? Um parto cesárea, né? Você toma hack, eu tomei hack. Foi difícil ele acertar o lugar de aplicar. Foram várias tentativas de ir furando ali atrás, aqui nas costas, né? A mulher que passou por isso sabe. E assim, sem ninguém, sabe? Aquela sala fria. A parte cirúrgica de um hospital é muito, muito, muito horrível, né? Ok, conseguiu aplicar, né? Aí fizeram a curetagem. Aí eu fiquei um pouco grog quando eu me dei assim, mas por mim eu já tava subindo pro quarto de novo. Aí me perguntaram, mas cadê seu esposo? Eu falei, mas gente, expulsaram ele, né? Ah, ele devia ter esperado então lá fora, dava pra ele entrar. Tipo assim, meu esposo voltou pra Suzano, né? Muito longe. Por quê? Porque falaram que ele não podia ter acompanhante nenhum. E eu não podia ficar com nada, eu não fiquei com o celular, fiquei com nada. Fiquei incomunicável. Aí eu falei, que coisa, né? Aí eu nem valia a pena mais chamar ele pra voltar, porque já tava ficando de noite quando eu subi pro quarto. Aí fiquei lá, graças a Deus não me colocaram no quarto com outras mães, né? Porque é muito difícil já o momento. Ainda você vê uma mãe com neném e você sem neném, é muito difícil. Então eu fiquei sozinha, sem ninguém, né? Mas sempre vinha enfermeira, assim, elas sabiam, né, do que tinha acontecido. Uma falava pra outra, então elas tinham aquele cuidado. Eu recebi bastante, assim, a atenção delas. Isso aí, nossa, foi muito fundamental, assim, porque se também não tivesse nem esse apoio, nossa, é de você ficar louco ali, né? Aí eu só tava contando as horas, sabe, pra ir embora, pra passar o dia, pra passar essa noite, né? Porque eu sabia que a chance de eu ter alta no outro dia era muito grande. Porque já, assim que aconteceu tudo, a minha pressão normalizou, graças a Deus, né? As coisas foram normalizando, né? Só o sangramento mesmo que fica, mas aí ia ficar, né? Ela já tinha avisado a médica. Aí minha médica, minha obstetra do alto risco, no outro dia de manhã chegou e ficou sabendo, claro, né? E já foi direto lá pro meu quarto pra falar comigo. E aí ela, deve ter sido mioma, né? Ou deve ter sido um pico de pressão, quem sabe, né? Vamos esperar o exame anatomatológico, Ai, gente, não sei o nome direito. É um exame do bebê, né? Aí eu falei, não, tava tudo tranquilo, né? Eu não senti nada antes disso, eu não senti nada, né? E aí você fica se perguntando, entendeu? Mas ela não falou nada do mioma, né? Falou assim que podia ser, podia não ser. Ela falou, ninguém. Várias mulheres com mioma têm neném, então não pode ser isso, pode ser pressão, sabe? Ficou um negócio no ar. Beleza, vim pra casa, né? Tudo aquilo que é muito difícil, que não tem palavras pra descrever você voltar pra casa, você sair com o neném, né? E voltar sem neném, assim, Mas eu recebi muito apoio da minha família, nossa, sem palavras. E recebi e recebo, né? E aí fomos aguardar o exame, né? Do neném. Aí ela marcou um retorno, né? Uns 15 dias depois, fomos no retorno e aí já tava pronto esse exame. E aí no exame falava que não tinha nenhuma malformação, né? O bebê tava perfeito, todos os órgãos perfeitos. O tamanho correspondia com o tempo de gestação e, né, confirmando também que era um menino, né? Ele tava com, acho que era 280 gramas, acho que era isso, ou 180 gramas.
Aí você só viu uma vez esse exame, eu não olhei mais, não consigo, sabe? E falava o tamanho, então tudo correspondia. A idade gestacional tava tudo bem, entendeu? Não tinha uma causa, aquilo ali não, o exame não trouxe uma causa. Aí eu passei na médica e ela falou assim, então era pra ser mesmo, né, tal, a gente não vai ter essa resposta. E assim, eu sei, né, a resposta não vai existir, né? Mas eu queria que ela se aproximasse mais, né, da questão em si do mioma, né? Aí ela pediu alguns exames para ver como que tava mais para frente, né, como iria estar. Aí ela pediu ultrassom, exame de sangue. Aí eu fiz, depois que passou 2 meses, né, ela pediu para ser depois de 2 meses. E aí eu retorno com ela em julho, né? Tudo isso aconteceu em abril, esqueci de falar, né? Dia 11 de abril foi o dia que aconteceu isso, inclusive era meu aniversário de casamento. A gente completou 4 anos de casado e infelizmente foi o dia que o nosso neném foi embora. E aí o retorno foi em julho com ela. E os exames, né? Aí eu fui fazer a ultrassom. E aí a ultrassom em julho, o médico que fez a ultrassom ficou bastante assustado. Ele falou assim, olha, o seu útero não voltou nada. Eu percebi que minha barriga continuava grandinha, sabe? Seu útero não voltou nada. Seu útero tá com 1.000 centímetros cúbicos, né? Pesando 1 quilo. E seu mioma tá com 11 centímetros. Então, assim, você vai ter que fazer cirurgia pra retirada. Que há uma chance muito grande de hemorragia, porque ele tá pressionando sua bexiga, o endométrio, a sua trompa. Aí eu pensei, se ele tá 11 centímetros agora, ele podia estar até maior quando eu tava grávida, né? E ninguém deu atenção a isso. Aí ele me falou pra eu passar na médica pra ela ver o que ia fazer, né? Aí eu pensei comigo, né? Aí não, e ele me alertou, né? Ele falou assim, olha, eu tô nessa há muito tempo, vi muitas mulheres com miomas parecidos com o seu, maiores que o seu, menores que o seu. E a maioria perdeu o útero na cirurgia de retirada de mioma. Então você tem que entender que há uma grande chance de isso acontecer. Aí na hora assim eu já falei, não tem condição de eu correr esse risco, não agora principalmente, porque quando a gente passa por isso, né, a gente tá extremamente abalado psicologicamente. E a gente não tem como tomar essa decisão. Então assim, eu não tinha como tomar essa decisão, não tenho como tomar essa decisão ainda de fazer cirurgia ou não. Porque assim, se eu perder o útero, né, e eu tô nesse momento aqui de uma perda já muito grande, então eu fiquei pensando aquilo comigo, né? Tem que ter uma outra alternativa. Foi quando eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de informação. E aí eu conheci o Zoladex. Então assim, nem o médico falou pra mim, tá? Sobre o Zoladex. Inclusive eu tive retorno com a médica, né? Depois, uma outra médica que ela pediu pra eu passar com uma ginecologista por causa que ela faz só pré-natal, né? Eu não estava mais grávida. Eu ia retornar com ela depois uma última vez, porém ela falou, antes disso você passa numa ginecologista. E aí antes de passar com a obstetra, com a do alto risco, eu voltei numa outra ginecologista. E aí ela pediu eu ainda não tinha feito ultrassom, né? Ela pediu pra eu fazer ultrassom, eu falei, já tenho, que a minha mãe vou fazer mesmo. Ela falou, você faz. Aí provavelmente a gente vai começar um anticoncepcional pra você não engravidar, porque é bom você não engravidar agora, né? Aí eu falei sobre o anticoncepcional, ela falou, não, esse que eu vou te receitar é bem baixinho os hormônios e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Não ia nem discutir, também eu não tinha ainda me pesquisado. Então depois do exame do ultrassom eu fui atrás, entendeu? Aí o Zoladex, pesquisei, muita gente fala que acontece muitos efeitos colaterais, né? Mas a maioria fala que dá certo, né? Que diminui o fluxo da menstruação, que diminui o mioma, que diminui o útero, porque ele funciona assim, ele causa uma menopausa química, né? Então, assim, aquilo me encheu de esperança, né? Eu falei, não, eu vou ver com a médica sobre isso, porque eu não tenho condição de perder o útero, de ter esse risco tão grande de perder o útero.
Aí passei na ginecologista, assim que eu apresentei o exame, ela falou assim, tô te colocando na fila da cirurgia. Meu esposo estava junto, ele até ficou um pouco nervoso. Eu falei, não, doutora, mas eu não quero operar. Ela, como assim você não quer operar? O seu mioma é enorme, você tem que operar. Eu falei assim, não, doutora, não quero operar. Eu não quero correr o risco de perder meu útero. Aí ela falou, não, o risco é muito grande você perder o útero, mas você precisa operar, porque você tem risco de hemorragia, etc. Aí eu falei, doutora, mas tem que ter um outro plano. Eu esperando ela falar, mas em nenhum momento ela falou. E aí eu falei. Aí meu esposo falou assim, não, ela não vai fazer cirurgia. Aí eles se estranharam um pouco. Aí eu falei, não, doutora, Isoladex. Aí ela fez uma cara assim, ela não gostou de eu ter informação, né? E assim, eles que querem, né, ser os que dão a informação, né? Aí ela falou assim, o que tem o Zoladex? O Zoladex pode ajudar. Aí eu falei, pode, doutora, eu tenho uma boa chance. Ela falou, não, tem uma chance. Você tá disposta? Eu falei, sim, claro. Aí ela, não, tudo bem então. Então eu vou te receitar por 2 doses, né? Que é de 3 em 3 meses, né? Uma dose, e aí espera 3 meses, outra dose mais 3 meses. E aí ele é alto custo, então você tem que tentar pelo SUS e tal, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, eu vou atrás disso, né? Aí ela receitou. Ok, fiquei feliz que ela me deu a receita. Ela falou assim, então, ó, marca um retorno comigo daqui 3 meses. E aí a gente vai fazer os exames novamente e ver como que tá o mioma, né? Eu falei, ok. Aí ela me explicou também que podia ter sangramento, me explicou algumas coisas, né, da Zoladex, de efeitos colaterais, né? Que pode ter calorão, que é menopausa, né? Sangramento, dor de cabeça, algumas coisas que tem até na bula do medicamento. Então, assim, eu fui atrás, consegui Zoladex, apliquei o Zoladex, hoje tá fazendo 15 dias, foi 2 quintas atrás, 15 dias de Zoladex. Tô sangrando, tô tendo sangramento, mas no início foi mais forte, agora já tá mais tranquilo. Ainda não tô sentindo os outros efeitos colaterais, mas eu sei que demora um pouquinho pra ter. É a partir de 20 dias pra frente que pode acontecer os outros sintomas. Mas assim, gente, o que eu queria passar com esse relato, principalmente, e foi aprendizado pra mim, tá? Procurar informações, se informar, buscar informação e passar também ter outras opiniões, passar com outros médicos. Você não pode ter 100% de certeza em uma única opinião, ou duas, você tem que ter mais. E assim, dependendo da situação, procura um especialista. Esse pode ter sido o meu erro, não sei se eu posso colocar dessa forma, né? Porque a gente acredita que o médico vai saber mais, né? Então eu iria no especialista, um obstetra especializado em mioma, sabe? Eu procuraria, daria um jeito de ir num especializado em mioma. Porque assim, em nenhum momento foi me dimensionado o risco que eu corria. Eu vi outros relatos depois, né? Depois do que aconteceu, a gente busca, né, informações. E aí muitas meninas gravaram, como eu tô gravando, e com relatos positivos, tiveram seus nenéns com mioma, porque tiveram um amparo correto. A maioria delas tiveram a mesma dor na 16ª, 17ª semana, a mesma dor que eu tive, só que tiveram um tratamento diferente. Uma menina mesmo que eu assisti, ela foi internada, ficou internada 50 dias, eles ali monitorando a dor e monitorando o neném a todo instante. Outra menina que eu assisti tomou um medicamento para não ter aborto, né, para segurar o neném. E o médico receitou para todas elas que eu assisti repouso absoluto. Em nenhum momento foi me passado isso, que eu tinha que fazer um repouso absoluto. Em nenhum momento. Era ao contrário. E me falavam o seguinte, não, o mioma tá aí, ele vai ficar quietinho, tá tranquilo. Em nenhum momento foi feito um ultrassom para ver onde estava o mioma com relação ao neném, por exemplo. As meninas que eu assisti, alguma delas fizeram e estavam fazendo ultrassons sempre para ver como que tava o mioma com relação ao bebê, tipo, se tava em cima, embaixo, se tava apertando, se o neném tava muito embaixo,
perto para sair, entendeu? Para o corpo expulsar. Por exemplo, o Benito estava embaixo. Em nenhum momento foi me falado que isso era um fator de risco. Na ultrassom é muito nítido que ele está embaixo. Então, assim, várias coisas que aconteceram que poderiam, talvez, né, ser evitadas. Eu sou cristã, acredito que Deus é que tem o controle de tudo, né? Tudo é permissão dele, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? De se informar, de buscar. Foi uma falha minha não ter buscado, eu ter acreditado, assim, em tudo que me foi falado. Eu devia ter ido mais atrás. Eu sou uma pessoa que vai atrás da informação, não sei o que aconteceu. Eu devia ter ido mais atrás, mas a gente fica com tanto medo de receber a informação ruim, porque assim, eu tinha medo de alguém falar pra mim isso, entendeu? Eu tinha medo do médico me falar isso. De falar assim, não vai dar certo isso aí, entendeu? Então assim, eles falavam que tava tudo bem, era isso que eu queria ouvir. Então era nisso que eu acreditava, tava tudo bem. Mas assim, gente, infelizmente, né, existe o risco, né? Mas ele pode ser totalmente revertido se você tomar os cuidados corretamente, você ter a orientação correta, você ter o acompanhamento correto. Eu não tive o acompanhamento correto. Não estou tendo ainda, né? Porque eu tenho que apresentar para o médico uma solução. Senão eu virar mais uma estatística aí, mais uma pessoa que foi fazer a miomectomia, né? Miomectomia e fez uma esterectomia, né? Que é quando tira o útero. Porque a chance é muito grande, porque ele é um intramural subseroso. Ele tá meio dentro, meio fora, tá na parede do útero. A chance de quando tirar aquilo ali, tentar tirar da hemorragia, ter que tirar tudo é muito grande. Então, assim, não foi me passar nada disso. E outra coisa muito importante também, meninas, a alimentação. Em nenhum momento também foi me dito nada sobre a alimentação. E aí, nas minhas pesquisas, e vocês também podem pesquisar, tá tudo aí. A informação, ela tá aí. O mioma, ele é alimentado também pela nossa alimentação. Então, quanto mais glicose, né, que é o famoso açúcar, quanto mais você comer dessas coisas, você pôr para dentro essas coisas, mais ele vai aumentar também. Isso também ajuda. Então, agora eu tô fazendo dieta cetogênica, né, low carb, eu fico mesclando cetogênica e low carb, e junto com os Zoladex. E assim, eu vou gravar outro vídeo depois pra falar sobre os Zoladex, como que tá, né? Conforme vai avançando as semanas, quando eu fizer outro exame. Mas eu já percebo uma diferença do tamanho do meu abdômen. Tá menor, meu esposo também percebeu. Em 2 semanas já tá menor. E também fazem 3 semanas que eu tô na dieta. Então também a dieta tá ajudando. Mas eu percebo que tá diminuindo o meu abdômen. Então assim, peguem informações, meninas. Vão atrás de informações o máximo que vocês puderem. E, assim, o que eu posso dizer também para quem passou e quem, infelizmente, teve um desfecho como o meu, posso dizer que eu sinto muito também por você. Não é fácil, não é. Tem dias, assim, muito difíceis. Eu estou em tratamento psiquiátrico, tô afastada do meu trabalho, tô tentando me curar, né? Pedindo a Deus que me ajude, né? A me curar psicologicamente também. Mas enquanto isso eu tô tentando cuidar do meu corpo, que é o que eu posso fazer, né? O sentimento, o psicológico, isso a gente não tem tanto controle, né? Mas o meu corpo, né? Eu tô tentando me cuidar, né? Tentando melhorar, né? E não é nem tanto por causa de uma próxima gravidez, eu ainda também não tomei essa decisão se eu vou tentar engravidar de novo ou não, mas é pela saúde mesmo, porque eu percebi, né, internada lá sozinha, o quão é frágil a nossa saúde, como é frágil, como nós somos frágeis, né? Lá naquele momento eu não era nada, né? Não importava nada o que eu tivesse aqui fora, o que eu fosse aqui fora. Lá eu não era nada. Eu tava dependendo 100% de outras pessoas e eu não tinha controle de nada, né? Aí isso me deu também um choque de vida mesmo, né? A gente tem que tentar aprender com todas as situações, mesmo as mais difíceis, as mais ruins, né? A gente tem que tentar pegar algo positivo e tentar aprender uma lição. E eu aprendi algumas lições. E uma delas é essa. Eu não vou
ir só numa opinião, né? Inclusive, depois do Zoladex, eu vou voltar lá na médica. Dependendo do que ela me fale, eu vou em outra pessoa, eu vou em outro médico e vou pegar outra opinião. E assim vai ser. Depois que o meu mioma diminuir, aí sim eu me sentir segura, eu faço a cirurgia. Se eu não me sentir segura ainda, eu vou buscar outra opinião, entendeu? E é assim que tem que ser, a gente tem que ir atrás da informação. Bom, o vídeo tá enorme. Acho que eu vou ter que dividir em duas partes, mas eu achei que era importante essa mensagem, esse relato. Acho que a gente tem que dividir, nós temos essa é meio que até uma obrigação, né? Principalmente porque eu absorvi essa informação de outras pessoas que quiseram também compartilhar. Então, eu espero ter ajudado alguém, espero que sirva de alerta também. E é isso, meninas. Obrigada por ter assistido. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!